Qual é a relação que existe entre idolatria e não poder comer fermento na festa de Pêssar? Se você não tem nem ideia, fica comigo que você vai descobrir depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Trumá. Hoje vamos focar no parágrafo 49 do Zoar, quinto ano de leitura. Por que eu fiz a pergunta diante da vinheta? Porque o Zoar coloca essa pergunta quando a gente lê a Torá. A gente vê que esses dois mandamentos aparecem juntos. Se você quiser ver na sua Bíblia, o versículo 17 do capítulo 34 de Êxodo diz: você não pode ter deuses de metal, deuses forjados em metal, né? E logo em seguida o versículo 18 diz: você tem que cuidar da festa de Pêssar, para quem não sabe, é a festa do êxodo de Egito, e não vai poder comer pão fermentado durante a festa, né? Basicamente isso. E aí o Zoar pergunta, claro, por que um mandamento foi dado ao lado do outro, né? Numa frase está falando de não ter deuses de metal, e na outra fala do fermento. Bom, claro que o Zoar vai dar uma explicação por que a relação das duas coisas. Mas antes a gente precisa começar a entender o simbolismo, como sempre da Kabbalah, né, dos dois mandamentos. Esses deuses de metal que você não pode fazer não é literalmente isso, e o pão com fermento não é literalmente isso. Vamos começar talvez pelo pão com fermento, acho que é o melhor. Por que a gente não come pela Kabbalah, né? Qual é o significado de você não comer pão fermentado durante a festa de Pêssar? O fermento é algo que faz o pão crescer, né? Você deixa ele lá descansando, quem já fez massa sabe disso, e aí ele infla e fica muito maior do que é, né? E a Kabbalah diz que para nós isso representa o quê? O nosso ego, o nosso orgulho, como você quiser chamar, né? Você se achar melhor que os outros, você começa a se achar o bambambam, o tal, maior que os outros, cresce, e é um processo sem fim, pessoal, isso não para, né? É uma bola de neve, quanto mais você tem ego, mais ego você vai ter, aí você começa a viver num mundo em que você realmente acha que é melhor, tudo que acontece ao seu redor você usa como ferramenta psicológica para justificar que você é superior, enfim, é uma doença, tá? Uma doença psicológica ou da alma, se você quiser falar cabalisticamente. E qual é a relação agora? Vamos com a parte 2, né? A primeira parte, mas que é a parte 2 na minha análise. O que significa não fazer os deuses de metal? Vou ser muito breve aqui, mas a gente já abordou isso, né? É não ser idólatra, essa é a ideia. Só que, como eu estava falando, ser idólatra para Kabbalah não tem nada a ver se você está fazendo uma estátua de metal, de barro, cultuando a estátua. Idolatria é muito mais do que isso, né? Idolatria é o que para Kabbalah? Você não está focando no que precisa. A metáfora é mais ou menos o seguinte: você tem que ter Deus como o único Deus, cultuar a esse Deus, e cultuar outros deuses é falhar nesse objetivo, né? Você desviou do seu foco, que é o Deus único. Deu para entender? Então, idolatria é o quê? Eu quero X na minha vida. Esse é o mais importante. Esse é o meu Deus, o que eu quero. Cada vez que eu não estou indo rumo a isso, eu estou idolatrando, né? Então, quando eu me deixo desviar por outras tentações do mundo, seduções do mundo, eu estou sendo idólatra. Vou dar um pequeno exemplo, vai. Nem é o melhor, mas vamos supor que eu falo assim: o mais importante para mim é educação. Eu quero ser uma pessoa, eu quero fazer escola, colégio, faculdade, pós-graduação, virar um professor, um pesquisador, um acadêmico. Ok, esse é o seu Deus. Essa é a coisa mais importante. Aí no meio do caminho, o que acontece? Quando você devia estar num simpósio, estudando, pesquisando, você vai no bar beber, você fica em casa assistindo novela, jogo de futebol. Veja bem, não tem nada de errado beber e não tem nada de errado ver novela e jogo de futebol. Só que para você não é o mais importante. Você não definiu isso como importante, né? Seu objetivo era outro, então vá atrás daquele objetivo. Você vai ter que fazer certos sacrifícios, que aliás é todo um outro tema da Kabbalah, os sacrifícios. Então, foque naquilo. Quando você não focou, você está sendo idólatra, tá bom? Bom, agora, entendidos os dois simbolismos, então, o pão fermentado é o ego, é o se achar demais, e a idolatria é fugir dos seus objetivos. Qual é a relação das duas coisas? Por que os mandamentos vêm juntos? A Kabbalah vai dizer que o ego é uma das maiores formas de idolatria que existe. Quando a gente começa a se achar a última bolacha do pacote, como fala em português, né? O ser supremo, essa é uma das maiores maneiras de a gente se desviar do que a gente quer na vida. Por quê? Como eu falei, a gente começa a distorcer o mundo, é uma doença, né? Então, a pessoa que está
se achando a melhor do mundo, ela está idolatrando porque ela está idolatrando a si mesma, né? Ela se acha o ser supremo. E aí ela começa a viver numa realidade distorcida, em que, por exemplo, os objetivos já ficam em segundo plano, né? Percebe? Porque se essa pessoa é tudo que importa, os outros não importam. Essa é a mensagem direta. Se só o que ela quer na vida importa, o que os outros querem não importa. Então, o sistema de prioridades dessa pessoa começa a ser deturpado, o sistema de valores, de desejo, percebe? E ela começa a ser idólatra. Em vez de pôr um objetivo na vida saudável e ir atrás dele de maneira saudável, sabendo que ela é como qualquer outro ser, que ela não é melhor que ninguém, em vez de fazer isso, ela distorceu totalmente a coisa, distorceu totalmente os valores. E às vezes, por exemplo, entre várias coisas que o idólatra faz, o idólatra faz, é o quê? Achar que os outros têm que servir a ele, né? Então, por exemplo, um ególatra patológico, num grau extremo, pode achar que os desejos dos outros, por exemplo, não importam, só o desejo dele, né, é o que serve, então todo mundo tem que trabalhar para ele. Percebe como começa a distorcer? Eu tô dando um exemplo, como eu falei, né? Então, a relação entre os dois agora me parece muito clara, e é isso que o Zohar diz, né? Dentre as milhares de formas de idolatria que você pode manifestar, né, uma das piores é a egolatria, você se sentir o superior. Um bom dia a todos e tudo de bom.